Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje vamos começar o livro de 2 Tessalonicenses. Assim, o livro é tão pequenininho, serão os próximos 3 dias com 2 Tessalonicenses. Nessa carta, Paulo, ele fala um pouco sobre, ele continua falando sobre fé. É porque algumas pessoas, alguns doutrinadores, né, na época, alguns falsos profetas já tinham falado que o dia do Senhor já tinha chegado. Só um pouquinho. Existem pessoas que fazem questão de espalhar fake news, e isso não é de hoje. Isso é desde que o mundo é mundo. Então não é algo assim atual nem de agora. É algo que as pessoas sempre quiseram. Por quê? Porque o inimigo, ele quer nos confundir. Quando a gente leu o livro de João, lá em João 8,44, a gente falou sobre isso, que o pai da mentira é o diabo. É exatamente isso que está escrito naquele texto. O pai da mentira é o diabo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as mentiras do inimigo da nossa alma. E naquela época, ainda na igreja de Timóteo, Paulo vem de novo fortalecer o povo sobre a fé. E é lindo, né? E é por isso que é apaixonante o livro de Timóteo. E ele continua falando sobre não ouvir falsos profetas. Sabe, se a gente tivesse que elencar um parâmetro para esse livro, seria não escute falsos profetas. Então a gente vai ser conduzidos ao caminho da fé, da palavra e da firmeza no Evangelho, criando bases sólidas para que a gente consiga ser conduzido pela palavra de Deus. E é sobre isso que Paulo vem falando nessa carta. Vamos lá, vamos começar? 2 Timóteo, capítulo 1. Olha, todas as vezes em que eu começo uma carta, sabe, meu coração se enche de alegria, porque é mais tempo que a gente está aqui junto, é mais um dia, é mais um livro sendo conhecido por nós, e isso me enche de amor mesmo, estar aqui. Vocês veem que eu sempre, eu amo quando começa uma carta e eu amo quando termina, porque prova que a gente está aqui e nós estamos sendo fiéis todos os dias. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja de Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Ação de graça e oração. Irmãos, devemos sempre dar ação de graças a Deus por vocês. Isso é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. O aumenta e o amor de todos vocês um pelos outros. Por essa causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança de fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram que o desejo de vocês sejam considerados dignos do reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com a tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós que também, acontecendo quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o seu evangelho de nosso Senhor Jesus. Sofrerão a pena do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena, destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação com poder, cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé,
Assim, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus Jesus Cristo. As pessoas, elas acreditam exatamente nessa mentira de que a fé é algo que você sente, de que a fé é algo que você mergulha. Não, não. A gente precisa aprender o que são as coisas e o que é fé. A gente já falou sobre isso. A fé é um dom. A fé é um dom de Deus. A fé, aliás, é um dom do Espírito Santo de Deus. É impossível ter fé sem estar conectado com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem 9 dons. E um desses 9 dons é a fé. Simples assim. Então a gente precisa entender o que de fato nos faz conectar com a presença de Deus. Lá no livro de Mateus 27, eu acho que é versículo 55, 56, diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, quando o véu é rasgado de alto a baixo, o que era o véu? O véu era o que fazia separação entre Deus e os homens. Quando o véu é rasgado de alto a baixo, nós temos acesso direto à sala do trono do Pai. E ali, na hora que aquele véu se rasga, o Espírito Santo de Deus derrama do poder dele, derrama dos dons dele, derrama da unção dele sobre quem quer. Nós aprendemos ontem que Jesus Cristo é para a humanidade, Jesus Cristo é para todos, mas o Espírito Santo é para a igreja. A missão do Espírito Santo de Deus é conduzir o povo de Deus à igreja. Isso nós aprendemos ontem. Então a gente precisa entender, primeiro ponto, que a fé não é algo seu, não é algo que vem de dentro para fora, é algo que vem de cima para dentro. Vocês entendem? Quando eu quero falar com vocês sobre fé, eu falo com vocês sobre o Espírito Santo. Quando uma pessoa diz para mim que não vai ter jeito, não tem sentido, que não vai acontecer, que é impossível, que tal coisa, que tal demanda da vida dela, da alma dela, não dá. Que isso e aquilo ali só mostra para mim o quão longe do Espírito Santo de Deus ela está. As pessoas perguntam muito para mim assim, Poliana, como me aproximar do Espírito Santo? Poliana, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a gente precisa entender que como pessoa ele tem que ser de fato comungado, conectado, né? Eu tô aqui, você tá aí, mas nós estamos em comunhão. Eu estou com algumas pessoas aqui em comunhão e mais tarde estarei com mais algumas pessoas em comunhão através do vídeo e daqui a outros dias estarei em comunhão com outras pessoas através do vídeo. Isso é de fato conhecer. Você tá me conhecendo, tô te conhecendo, né? A Poliana tá aqui, eu conheço todo mundo, consigo conhecer melhor quem tá aqui no chat, escrevendo, no ao vivo, é mais fácil. Mas aqui nós estamos presentes, carnalmente presentes. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa de uma casa para habitar. E a casa que ele habita é uma casa santa, porque ele é santo. O Espírito Santo de Deus não habita em casa imunda. Não adianta você virar para mim e você falar assim, pô, eu quero o Espírito Santo de Deus. E você continuar com as suas práticas nefastas. Todas as vezes que a pessoa me pergunta como eu faço para me conectar com o Espírito Santo, eu pergunto, como está seu devocional? Como está sua leitura bíblica? Como está seu tempo de oração? Teve uma pessoa que me falou esses dias para trás que ela ora o tempo inteiro. Falei, tá, se você ora o tempo inteiro, então você tinha que ter revelação o tempo inteiro. Você está tendo revelação o tempo inteiro? Você está tendo direcionamento o tempo inteiro? Porque o Espírito Santo, ele é aquele que fala assim, esse é o caminho, ande por ele. Sabe, João? Qual era a fala de João? Eu sou a voz que clama no deserto. Qual era a palavra de Jesus? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Qual é a palavra do Espírito Santo? Qual é a frase dele? O que ele nos diz? Este é o caminho, ande por ele. Então, se você não sabe qual é o caminho, se você não sabe qual é a sua comunhão de fato com o Espírito Santo,
tem alguma coisa fora do lugar. E não é ele, é você. Não é ele, sou eu. Todas as vezes em que eu vejo que eu estou afastada, que eu vejo que eu não consigo ouvir a voz de Deus, né? Quantas pessoas também me mandam assim, eu queria ouvir a voz de Deus como você. Houveram tempos bem sombrios em que eu tentava ouvir a voz de Deus e eu não conseguia ouvir nada. Eu só consegui começar a discernir espíritos no dia em que eu me despedi de mim mesma. No dia que eu fui humilde o suficiente para mergulhar nas asas do Espírito. E no dia que eu quis estar diante de Deus de corpo e alma, em espírito e em verdade. Não adianta, sabe? As pessoas às vezes acham que as outras pessoas têm uma vara de simsalabim-bim e que vai resolver. Não vai. Porque na hora que a angústia chega, na hora que a porta fecha, na hora que a coberta vem para cobrir, não tem status social, não tem se você é famoso ou não tem conta bancária, não tem se você é poderoso, não tem. Só tem você e o Espírito Santo de Deus. E é nisso que você precisa prestar atenção e eu também. E a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a gente sabe que a fé não é um sentimento e nunca foi. Segundo, que a gente precisa entender o que é o amor. Porque evangelho sem entender o que é amor não é evangelho. O amor também não é um sentimento, o amor não é um dom, o amor não é uma decisão. Não sei se você sabe, mas o amor é uma pessoa e fim. Quando eu digo que eu amo alguém, eu digo que eu amo a Cristo em primeiro lugar. Então, se eu viro para o meu cônjuge e falo assim, eu te amo. Aquilo ali eu não estou dizendo necessariamente que eu amo ele, mas que eu amo a Cristo. Tanto é que quando Cristo manda o homem amar a sua mulher, ele diga, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando uma mulher diz que ela ama o marido, ela está dizendo, eu reconheço Jesus, eu reconheço que essa aliança foi feita em Cristo. Eu reconheço e eu vou até o fim por conta da minha aliança em Cristo. Ela não está dizendo que ela ama ele, até porque a orientação que nós temos sobre as mulheres não é nem que nós amemos os homens, não é. Isso aí é nem de longe. E a gente até conversou sobre isso por esses dias nos stories. Só que tem outra parte que a gente não entende e que as pessoas, né, a gente sabe o que é, mas a gente não sabe como viver, que é a graça. A graça. A graça é um favor imerecido. A graça é tudo que me foi concedido de graça. A graça. Só que a graça também é uma pessoa, vocês sabiam? O dia que a gente consegue concatenar o nome, as coisas, né? Se eu falar, isso daqui é uma xícara. Nessa xícara tem um chá. Pronto, você já sabe que aqui dentro tem um chá e que aqui é uma xícara. Acabou. Então aqui tem os nomes deles. Isso aqui é uma Bíblia. Pronto. Aí aqui é outra Bíblia que eu comprei. Vou começar a ler. Pronto. Aqui é outra Bíblia. 2 Bíblias tem aqui na minha mesinha. Então a gente sabe que existem, né, nomes às coisas. E às vezes parecem que as coisas de Deus estão tão distantes da gente e a gente não faz sentido. Muitas vezes não faz sentido. E o que é a graça? Eu vivo um tempo da graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Então tudo me é lícito, tudo me é de graça. A graça é uma pessoa e o nome da graça é Jesus. É através de Jesus em que a graça foi derramada. Não tem como negar isso. Então todas as vezes que eu falo que eu vivo na graça, eu digo que eu vivo em Cristo. A graça só existe para quem vive em Cristo. Vocês entendem? Por que a graça é uma pessoa também? Porque a graça está totalmente relacionada a Jesus. Porque a graça morreu na cruz para me dar tudo de graça. O sacrifício que foi derramado naquela cruz, que foi feito na cruz por mim e por você, me trouxe a graça.
Então, todas as vezes em que eu entendo o que é a graça, eu preciso necessariamente estar em Cristo. Então, peraí. Para eu viver a graça, eu preciso estar em Cristo, porque a graça é Cristo? Sim. E o que é Cristo? 1 João 5,7, não o Evangelho, mas aqueles livros que ficam lá atrás. Tem João 1, João 2 e João 3. 1 João 5, 7 dizem assim: existem três em um: o Pai, o Espírito e a Palavra. O Pai, o Espírito e a Palavra. A Palavra é Jesus. Eu só consigo viver a graça o dia que eu conheço as Escrituras. O Antigo Testamento, ele aponta para a vinda de Cristo. O Novo Testamento nos conta a vida de Cristo. O pós-Cristo, que é as cartas que foram escritas pelos apóstolos e até o livro de Apocalipse, tudo isso nos fala sobre quem? Sobre a segunda volta de Cristo. Então, toda revelação, toda profecia, toda palavra, tudo fala sobre a segunda volta de Cristo. Então, todo o evangelho, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só fala de uma pessoa, Cristo. Tudo que for contra Cristo, tudo que não apontar para Cristo, é fora do evangelho. Então eu e você precisamos de entender de fato o que é viver na graça. Porque as pessoas acreditam que a gente vive na graça hoje é para fazer o que quiser. E que o Senhor nos perdoa. Ô, gente. Ô, gente. Ô, gente. Não se distraia com as coisas deste mundo. Não se distraia com a sua dor. Não se distraia com os seus pensamentos. Trabalhe com a oferta que a vida está te dando agora. Os seus pensamentos podem te levar para o céu ou podem te levar para o inferno. Eu vou fazer essa pergunta aqui agora no chat. Ajusta a cadeira, senta aí, né? Senta na cama, senta no sofá para não dormir, acorda e escreve para mim no chat. Aonde os teus pensamentos têm te levado? Para o céu ou para o inferno? Porque todas as vezes que eu penso que eu estou indo para o céu, e isso requer muita sinceridade, muita verdade, eu tenho que estar totalmente conectada com o Espírito Santo. E todas as vezes que os meus pensamentos estiverem me levando para o inferno, eu estou sem fé, esmorecida, colocando coisas na minha cabeça, deixando de cumprir o meu papel para o céu, isso aí. Deixando de estar conectada com a presença do Espírito Santo. Se os seus pensamentos estão te levando para o céu, você precisa aprender quem é o Espírito Santo. Não dá para ser meio de Deus, não dá para ser um pouco de Deus, não dá para fazer algumas coisas de Deus. Deus não vai permitir que eu e você tenhamos uma vida de meio termo. Sabe, eu fico muito impactada com a história do jovem rico. Às vezes a gente é o jovem rico, sabia? O jovem rico, ele foi se encontrar com Jesus um dia. Todo mundo queria ser discípulo de Jesus, né? Quem não queria ser discípulo de Jesus? A gente quer hoje. Imagina naquela época. O próprio Deus encarnado. Imagina o que era estar na presença. Se conectar de fato com a presença do Espírito Santo é algo assim, uau, que experiência. Imagina estar diante do próprio Deus encarnado. Deveria ser algo surreal. E aí, Jesus pega um dia, tá ali passeando pela estrada fora. Um jovem rico se aproxima dele. Oi, Jesus. Oi, querido jovem. Então, Jesus, eu quero te seguir. Eu quero ser seu discípulo. E eu posso ser seu discípulo. Nossa, eu sou, sim, o melhor jovem das galáxias. Como você é o melhor jovem das galáxias? Jesus, eu faço tudo que
A palavra diz, eu cumpro todos os princípios, eu dizimo, eu oferto, eu oro, eu sou bondoso, eu sou caridoso, eu acredito em ti, tudo eu faço. Ele, então pronto, só te falta uma única coisa. Uma única coisa. Ele, ótimo, se me falta uma única coisa, eu resolvo essa única coisa e sigo contigo pro céu. Porque o meu lugar no céu tá garantido, né? Eu faço tudo. Vende tudo que você tem e me segue. E parece simples quando eu falo isso, mas aquilo ali, aquele jovem, ele teve uma tristeza tão grande no coração dele. Ele teve uma tristeza tão grande no coração dele que ele não conseguiu fazer aquilo. Ele não vendeu tudo o que ele tinha e ele não seguiu Jesus. Porque a gente fala que os nossos pensamentos têm nos levado para o céu. E se hoje Jesus falar para você, vende o teu carro e me segue de ônibus? E se hoje Jesus falar para você, vende o teu celular e me segue? Vende tal coisa e me segue. Vende tudo que você tem e me segue. Aí Dalice disse algo lindo. E é real. E é pesado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Onde está o seu coração? Agora nessa manhã, nesse inicinho de manhã, tô olhando ali, pelo menos aqui na minha janela ainda não amanheceu direito. Eu quero te perguntar, onde está o seu coração? Onde? Quais são as coisas que o seu coração tem projetado? Quais são os seus pensamentos? Você tem entendido o valor da oferta? Você tem entendido o valor da adoração? Você sabe que todas as vezes que você serve a alguém é uma adoração? Todas as vezes que você usa a verdade também é uma adoração? Todas as vezes que você mente é uma adoração? A gente precisa aprender a seguir Jesus de fato. Viver e estar debaixo da graça é só para quem vive em Cristo. Não é para todo mundo. Ai, a graça é para todos. Aham, tá bom. Então por que está acontecendo tanta bagunça aí com todo mundo? Será que eu estou vivendo debaixo da graça? Será que você está vivendo debaixo da graça? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Sabe, as pessoas me perguntam coisas tão engraçadas e eu fico assim pensando, meu Deus. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Poliana, você acha que Deus realmente quer restaurar meu casamento? Eu acho estranho quando uma pessoa me pergunta isso. Eu acho muito estranho. Mas eu acho estranho de verdade. Eu sempre penso, como Deus não quer restaurar o casamento dessa pessoa? Deus é o dono do casamento. Como ele não quer restaurar o seu casamento? Ah, mas é porque ele... Ah, mas é... Eu não entendo. É claro, existem pessoas que desprezam outras pessoas. E ali o desprezo é recebido como oferta. A gente já falou sobre isso. E aquela oferta faz com que, né, abra espaço para outra pessoa. Mas vamos supor, até um segundo casamento. A pessoa tá vivendo ali um momento ruim e fala comigo, será que Deus tem parte nisso? Gente, Deus tem parte na verdade. Se há verdade no seu coração sobre isso, por que Deus não vai ter parte? Meu Deus. Sabe, são coisas que eu vejo que nós estamos tão afastados do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que fala, esse é o caminho, ande por ele. Esse é o caminho, ande por ele. Quem tem o Espírito Santo sabe exatamente qual é o caminho. Você não precisa ouvir o caminho da boca de outra pessoa. Olha, vocês acham que o Espírito Santo não tem valor, ou que ele é só uma coisinha, ou que ele é só um movimento, mas se nós temos igreja hoje, é por causa do Espírito Santo. Jesus era um.
Quem espalhou tudo que temos hoje foi o Espírito Santo. Quem faz com que alguém, em pleno 2021, 5h45 da manhã, acorde para ouvir devocional, acorde para fazer devocional. Vocês acham que não é o Espírito Santo? O Espírito Santo que firmava a igreja, gente. Não tinha internet, não tinha nem palavra. Vocês pensam aqui comigo, como é loucura, como que chegou até hoje, não faz sentido. E não tem que fazer sentido, porque o Espírito Santo não precisa fazer sentido. Ele só precisa ser ele. Sabe, eu e você não podemos mais arriscar não ser de Deus. A gente chegou num nível, a gente chegou num ponto, a gente chegou, sabe, num momento de vida que ou a gente é de Deus ou a gente não é de Deus. Chegou uma fase, eu sei que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas pode ser os outros, não precisa ser você. Eu sempre falo isso pra mim. Que bom, pode ser os outros, não precisa ser eu. Quando eu vejo atrocidades acontecendo, eu só lembro dessa frase. E que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Não sejam enganados. Quando eu vejo, sabe, pessoas, dirigentes de igrejas, meu Deus, falando tanta besteira, eu só penso. A única coisa que eu penso, mais nada, é nos últimos tempos. Até os salvos seriam, o inimigo tentaria enganar até os salvos. Meu Deus, é muito pesado isso. Porque são coisas que eu pergunto aqui para vocês. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz sobre o seu desafio? Ah, não sei. Ah, tem que saber. Ah, eu tenho um desafio. Tudo bem. Qual foi o desejo que Deus colocou no seu coração? O desejo é esse. E aí, o que acontece? Se você não está vivendo, se a tua realidade não combina com o desejo do seu coração, com o teu sonho, que é o sonho de Deus, procura entender o que está acontecendo em você. Não, Poliana, eu tô ok, eu tô, né, com Cristo, em Cristo e para Cristo. Então, você tem que esperar viver o tempo. Além de você estar, né, na linha, no caminho, você precisa de esperar um tempo. Às vezes não é o tempo de Deus. E a gente precisa de entender e não se angustiar. Porque a angústia não vai te levar a lugar nenhum. Entender que é o Espírito Santo quem conduz a igreja. Entender que é o Espírito Santo quem vai te conduzir, vai fazer toda a diferença para o teu evangelho. Esse é o caminho. Ande por ele. Não se esqueça. A graça é uma pessoa. E a graça existe para quem está vivendo para essa pessoa. E o nome da graça é Jesus. A graça, ela só acontece quando você está com Cristo. Vocês realmente acham que alguém que está lá no mundão de meu Deus, no caminho todo secular, você realmente acha que ele está vivendo uma graça? Não tá. Não confundam as coisas. Não confundam as coisas desse mundo com a graça. Ultimamente eu tenho sido chamada de machista nesse Instagram. Eu acho tão feio, mas tudo bem, né? A gente tem que entender também o coração das pessoas. E uma pessoa teve a coragem de ser clara, assim, isso é machismo da sua parte. Por que você só fala para as mulheres? Por que você só fala o que as mulheres precisam de fazer? Como se os homens não precisassem de nada. E eu perguntei para ela, mas nenhum homem perguntou nada. Nenhum homem me perguntou nada. Eles não me perguntaram, quem me perguntou foi a mulher. Se eles me perguntarem, eu falo. Eu vou ficar respondendo coisas que as pessoas não me perguntam. Ah, porque as igrejas, teve uma que falou assim, que as igrejas falam como se a mulher fosse totalmente errada e o homem sempre certo. Eu falei, as igrejas não falam isso. Parece que no final dos tempos, muitos seriam enganados. Quando o homem sai do lugar que ele tem que ficar, é como se ele estivesse tirando a presença de Deus daquele lugar. E quando a presença de Deus é retirada, a única coisa que tem é trevas.
Quando o homem sai do seu lugar, do seu papel, a única coisa que ele encontra pela frente é trevas. Só que nós, mulheres, somos muito mais maleáveis. Deturpam. Nossa, agora eu sou machista, gente. Só porque são mulheres que me perguntam, eu respondo para mulheres. Aí agora eu sou machista. Não vou trazer na minha vida raízes de feminismo. Se tem mulheres me perguntando, eu vou responder para nós. Eu não vou lidar com raízes de feminismo. O feminismo, ele veio para isso mesmo. Isso daí é uma raizinha de feminismo. O feminismo, ele vem para destruir o cognitivo feminino e querer botar a culpa toda no homem, né? Achar que a gente é santa anjo do Senhor, que só eles são errados. Eu não tô defendendo o homem, não. Só tô dizendo que a gente precisa de ver qual é a nossa parcela de culpa. O dia que o homem me perguntar coisas profundas, eu respondo. Eu não vou ficar cedendo. Se a mulher que está me perguntando, eu respondo qual é a sua parte nessa história. Ah, mas qual é a parte dele? Preocupa com a sua. O dia que você preocupar com a sua, o dia que a sua parte estiver resolvida, aí a gente preocupa com a dele. Porque aí você vai ter que resgatar ele de um lugar muito sujo. Talvez a missão de se conectar com Cristo e tirar ele do abismo, de um lugar imundo, é muito, muito, muito séria. E talvez seja sua. Talvez aquela pessoa que se entrega mais, que se derrama mais. Talvez aquela pessoa que seja você. E provavelmente uma mulher que entendeu, que é sábia, consegue ir até o inferno e retirar ele de lá. Muitos homens. Eu acho que o inferno talvez esteja cheio de homens. Talvez. Porque eu não tenho como prever. Muitas mulheres, elas têm esse poder de ajudar e alavancar e tirar o homem de um lugar cinzento. O problema é que para isso você tem que se levantar. E talvez você não queira. E a gente precisa de saber o que nos faz levantar. O que nos faz levantar é viver a graça. E a graça só é vivida para quem está em Cristo. Cristo vai se casar não com você, pessoa física, no dia das bodas, mas ele vai se casar com você, sabe como? Igreja. Você precisa estar dentro de uma igreja cristã, conectada com a palavra. Uma igreja que demonstra a presença de Deus. Porque se você não estiver conectado com Cristo, você não vive a graça. A graça é para quem está em Cristo. Eu já falei, o mundo todo tem Jesus. Apenas a igreja tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dita o caminho do povo de Deus ao céu. E a graça é para quem está em Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quantas manhãs de ensino nós temos aprendido aqui da Tua presença. Pai, obrigada, muito obrigada, porque o Senhor é bom, porque o Senhor derrama sobre nós a Tua presença. Espírito Santo, nos conduza. Sabe, nós sabemos que o Espírito da verdade tem poder de nos levar ao caminho certo para a chegada no céu. Nós sabemos que tudo que foi formado como igreja foi formado debaixo do poder do Espírito Santo. Depois que aquele véu foi rasgado, o véu que fazia separação entre Deus e os homens, nós tivemos acesso direto à sala do trono do Pai. E é sobre esse acesso direto que nós conversamos. Nós queremos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos conduza ao caminho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que tempo gostoso. Nós passaremos amanhã e depois de amanhã, ainda com 2 Tessalonicenses. Amanhã vai ser um dia muito legal. 2 Tessalonicenses 2 é um texto muito lindo, não percam. Eu espero vocês amanhã, espero vocês às 5h45 para a gente continuar o devocional. Algumas pessoas me reclamam do horário, mas olha só, agora a vida já tem que acontecer. O devocional ele é para ser feito antes do amanhecer mesmo. O devocional é para ser feito assim que
assim que antes que comece o dia. Porque quando começar o dia, agora, você já tem que partir pro corre. Senão não vai dar tempo. Não dá tempo de fazer suas coisas, não dá tempo de fazer outras. Eu só comecei a entender o que de fato Deus queria comigo o dia em que eu comecei a acordar às 5 da manhã. Antes eu acordava, eu já cheguei a acordar às 4:30 da manhã para fazer o meu devocional. E isso não me era cansativo, me era prazeroso. Porque quantas vezes eu fiz o meu devocional 4:30 da manhã e ele 6, 7, 8 horas da manhã eu precisava de ter feito aquele devocional, ele tinha sido feito, sabe? A vida é muito cansativa, viver é muito desafiador. Viver não é desafiador só para uns, viver é desafiador para todos. Então, se a gente, já tem outra que tá na rua aqui, se a gente não se conectar, e não é nem 6:30 da manhã agora, 6:15, 6:20, né? 6:40, sei lá que hora, porque aqui eu não tenho como ter acesso ao relógio, só o tempo que eu tô aqui. Mas a gente precisa. Não é nem 6:30, isso eu tenho certeza. Que não é nem 6:30. E a gente, a outra já tá pronta para ir pra escola, a gente vai vendo devocional enquanto se arruma. E se a gente não se conectar com a presença, se a gente não se conectar muito cedo, é muito difícil a gente conseguir fazer isso ao longo do dia. É muito mais fácil você se conectar agora com a presença de Deus e ao longo do dia você conseguir fazer outros momentos do que sempre deixar para o final do dia. No final do dia a gente está cansado, meu povo. Os dias não têm sido tão fáceis, nem para vocês, nem para mim. E é isso. Um beijo, fique com Deus. E eu espero vocês aqui 5:45 amanhã. Se eu boto, Poliana, coloca para 6. Se eu coloco para 6, a gente termina esse devocional quase 7. E isso já é muito tarde para muita gente, inclusive para mim. E é isso. Eu espero vocês aqui amanhã. Bota esse celular para despertar. 5:45. Um beijo. Fique com Deus e até amanhã.